Bem-vindas, meninas. Boa tarde para vocês. Olá, Olá, gente. boa tarde para vocês. Estamos aqui de novo, né? Hoje o clima em Nova York tá incrível. Hoje não tá chovendo, tá que bom. bem bom, inclusive. Estamos ansiosos. E é muito interessante a estratégia que os advogados do dia estão seguindo, porque eles estão apostando que eles vão de acusação em acusação, tentando inocentar o Diddy, de cada uma delas. Já tiveram várias tentativas de, tipo assim, de fazer um acordo para ele poder se declarar culpado de algumas coisas e tentar diminuir a pena. Mas ele negou absolutamente todas e ele está se alegando inocente de todas as acusações. Então, essa é a estratégia da equipe dele. Eles vão tentar ir no caso a caso para tentar fazer com que o Diddy não seja culpado aqui, não seja culpado naquela ali, uma relação consentida aqui, para tentar ir diminuindo a pena dele, lutando no tribunal. Gente, tá tendo protesto aqui na frente. Estão protestando aí? As mulheres estão protestando a corrupção das cortes norte-americanas. Olha só, lá também tem isso. Mas assim, a gente dizia aqui, né? Até a Gisele ficava indignada. Meu Deus, 20 anos é pouco, tem que ser mais e tal. E eu concordo, né? Se ele cometeu todas essas atrocidades. Agora a gente ouve um número aí em torno de 8 a 10 anos, né? Em caso de condenação. Então, quer dizer, eu já vejo uma vantagem, analisando pela perspectiva dele. É porque... Eu acho que dá pra sair assim com tempo de vida, né? Porque a gente falava 20 anos pra um cara que tem 50 e poucos. Mas 20 anos de condenação, 10 anos de cumprimento de sentença. Só que eu tava falando com a Carla, e aí ela falou que semana que vem volta, inclusive, para destrinchar todos os crimes que ele tá sendo acusado, que ela tem acesso ao inquérito policial, né? Das investigações, porque é muito mais do que a gente imagina. Que a mídia fala uma coisa, mas a Carla tem informação que é muito maior, tem muito mais caroço nesse angu do que a gente imagina. Você acredita numa condenação de quantos anos aí, Carla? Se ele for condenado, a condenação mínima é de 15 anos e a máxima é prisão perpétua. Perpétua. Aí já não é vantagem, né? Porque eu tinha ouvido um número em torno de 8, 9. Falei, pô, 8, 9, um cara que tem 50 e poucos, ele ainda tem uma vida pela frente. Não, esse número não existe. Não, o número mínimo, se ele for condenado, é de 15 anos. E a gente tem que entender que nos Estados Unidos é diferente daqui. Os jurados precisam, né, chegar numa votação unânime. Todos Os 12 eles pensando a mesma coisa. Exatamente. Se você não chegar ali no embate, esse júri é anulado. Isso já aconteceu no passado, no caso dos irmãos Menendez, né? Sim. Então, as juradas mulheres entendiam que eles não tinham, né, que eles seriam vítimas também, então eles não deveriam cumprir aquela determinada pena. Então, eles não chegaram num consenso. O que aconteceu? O júri foi anulado. E se isso acontecer aqui, é a mesma coisa, esse júri é anulado. Então, eles vão precisar chegar num consenso em relação aos crimes. Os crimes são gravíssimos, muito graves, e se ele for condenado, a pena mínima de 15 anos e a pena máxima de prisão perpétua, né? Prisão perpétua. Ô, Nath e Isa, minhas queridas, nesse dia, nesta quarta-feira, o que nós temos de atualização? E queria que vocês falassem um pouquinho também com relação, né, e é um fato muito importante, a composição dos jurados. Já temos, aí a Carla disse que nós já temos, né, algo muito próximo de uma composição final das pessoas que vão dar o veredito, se o Diddy é culpado ou inocente. O que temos de atualização em relação a esta quarta-feira, queridas? Hoje, todo mundo já foi para casa. Eles já fecharam aqui a corte e eles vão voltar, aparentemente, sexta-feira, 8 da manhã. Eles já saíram de 150 possíveis jurados para 30 hoje? Uns 30 e poucos, 34, eu acho, por aí. E agora, falta apenas a última parte da decisão do júri. Porque até hoje, o que eles fizeram foram as decisões de eliminar os júris por justa causa. Cada um, né, tanto a promotoria, quanto o próprio juiz, quanto os advogados de defesa, eles têm como eliminar os jurados, fazendo perguntas ali para eles, falar, ó, esse aqui eu não quero porque ele é muito parcial. Ele é o elefante de íris. Ou ele viu esse caso e ele não vai conseguir ser imparcial nesse caso. É isso. Agora, acabou as eliminações, os vetos por justa causa. O que eles vão fazer agora? Já terminou aqui hoje, todo mundo já foi para casa. Amanhã o tribunal não abre, vai todo mundo voltar na sexta-feira. E aí, tanto os advogados de defesa quanto a promotoria vão ter agora os vetos peremptórios. O que é isso? Eles vão poder vetar pessoas sem justificativa nenhuma.
tanto a defesa tem direito a 10 vetos e a promotoria direito a 6 vetos. E A aí eles vão defesa chegar nos 18. Mais vetos, porque o direito à liberdade é uma Constituição, é um direito muito grande em qualquer Constituição de Estados democráticos de direito. Então, como eles estão tratando de o réu pode perder a liberdade dele, os advogados de defesa têm direito a vetar mais pessoas do que a promotoria. É interessante, né, o método que eles utilizam ali para chegar a um veredito. Só que assim, né, a Gia do direito, você é especialista, Carla, eu já fui jurado, né? Lógico que exato, lógico, a habilidade do advogado conta muito. Eu vi um júri do Eugênio Malavasi, meu Deus, o cara pula, dá cambalhota, o cara realmente é convincente. Só que tem jurado como o Bruno Tálamo, tem jurado que não quer nem saber. Pode fazer. Eu já condenei o cara no primeiro momento e fui até o final. Tem jurado que cai, porque eu tinha todas os materiais ali que era muito nítido que a pessoa tinha cometido o crime, então pode dar show, pra mim não vai convencer. Tem gente que acaba, né, entrando ali no jogo do advogado, que é brilhante, tá tudo certo, faz parte do teatro, e tem gente que acaba criando ali uma pulguinha na orelha ali da pessoa. É importante nessa composição dos jurados, tem pessoa que não vai ser convencida de jeito nenhum, que é o meu caso. Então é muito determinante saber se você exclui tal pessoa ou se você deixa ela no corpo de jurados, né, Carla? É que a questão é o seguinte, né? Você precisa entender o perfil desses jurados. Vou só corrigir um pouquinho as meninas, o número é de 45 agora. Eles estão com 45 e é o que ela falou, tá correto. A defesa pode agora excluir 10 pessoas e a acusação 6. E vai acontecer agora, é tipo como se fosse um pequeno sorteio. Você não sabe quais são os nomes que o juiz vai puxar. Todas essas 45 pessoas foram escrutinadas pelo juiz, né? O juiz que vai julgar o caso do Puff Daddy. O que acontece? Nesse momento, o que é importante que a gente entenda? Eu recebi, inclusive, dos meus amigos, né, que estão fazendo a cobertura jornalística lá, o perfil desses candidatos que restaram, desses 45, né? Então, eles foram perguntados a eles, vou ler aqui para vocês, a experiência pessoais e opinião desses jurados. Alguns candidatos compartilharam experiências pessoais de abuso sexual, mas afirmaram que poderiam manter a imparcialidade durante o julgamento. Olha o que é perguntado para o jurado, porque você vai tratar desse assunto. Claro. Né? Uma potencial jurada, que olha que ele me explicou, expressou preocupação de que Combs poderia comprar sua saída da prisão devido à sua riqueza, levando à sua dispensa. Então é o seguinte, essa mulher foi dispensada. Ela saiu porque, olha, ela tem essa dúvida. Então, poxa, será que ela vai ficar isenta se ela já está com essa, vamos dizer, enviesada para esse lado, né? Então, júri que numa pergunta, um jurado ali que numa pergunta dessas já vai para um lado ou para o outro. Exatamente. A defesa tem esse direito de fazer essas perguntas. Para não acontecer o que acontece no Brasil, da pessoa sentar lá totalmente a favor da acusação. Exato. Então, você vai lá e ela fala, olha, então, eu prefiro... E a pessoa precisa falar a verdade. Porque se em algum momento você descobre que a pessoa não contou com a verdade, você pode anular um julgamento. Entende? Então, isso é muito complicado, né? Aqui, olha só, outro candidato admitiu o uso diário de maconha e dificuldade em se abster durante o julgamento. Também resultou a exclusão desse... Ele não conseguia ficar sem fumar um baseado. Exatamente, ou seja, porque assim, o que a gente tem que explicar para as pessoas que nós vamos lidar aí com 8 semanas, são 2 meses de julgamento. O período é bem longo. A gente pode ter um aumento desse prazo? Pode ser que sim. Difícil, você já está acordado. São muitas testemunhas, é um processo bem demorado, longo, vai ser bem doloroso. Para que as pessoas possam entender, quem tiver um pouquinho de dúvida, volta lá e vai ver o julgamento, né, o júri do Keith Raniere, que ele mais ou menos tem o mesmo perfil daquilo que a gente vai ver aqui com o Puff Daddy, né? Perfeito, que é o do... Aí, olha, tem uma outra que é engraçada aqui também que ele me mandou, né? E que alguns candidatos aqui demonstraram desconfiança em relação à aplicação da lei e ao sistema de justiça,
o que também acabou levando à dispensa dessas pessoas, né? Foram 200 nomes, né, que foram levados para os jurados, nomes de celebridades, para saber se eles tinham conhecimento, se eles tinham o quanto que eles conheciam dessas pessoas, para também entender se essas pessoas estariam enviesadas, porque assim, agora, gente, a gente vai lidar ali com um esgoto muito grande, né?